da Tec, tudo bem com vocês? Eu sou Carla Soati, uma professora de língua portuguesa, e hoje a gente vai trabalhar um descritor que pede que você observe as marcas linguísticas no texto. E aí, você sabe o que é isso? Vem comigo nessa onda! Identificar as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor do texto. Professora, uma coisa disso bem grande, não, um descritor bem grande, mas olha, é bem simples. A gente só precisa saber o que são marcas e o que é locutor e interlocutor de um texto. Tudo bem? Vamos lá. As marcas, antes de falar do locutor e o interlocutor, as marcas são os sinais, as coisas que aparecem ali no texto para indicar algo, beleza? Então, o que é locutor é quem fala ou escreve. Logo, eu estou sendo aqui a locutora desse vídeo, eu estou falando com você, eu estou falando para você. E o interlocutor? Ora, é com quem ele está falando ou para quem escrevo. Para quem falo, com quem falo, para quem escrevo. No caso, neste momento, você, pessoal do Onda Tec, você, estudante do Onda Tec, é o meu interlocutor. Tudo bem? Então, a gente precisa saber que todo texto é escrito por alguém, para alguém. Ok, gente? Isso é muito importante. E as marcas linguísticas, como eu já falei, são palavras e expressões que mostram quem está falando e com quem se fala. São as pistas, não é, que o texto dá para a gente. Atenção, que marcas linguísticas, professora, eu posso dizer aí que aparecem nos textos com frequência? Os pronomes, o eu, o nós, vai mostrar aí quem está falando. O você, vocês, vai mostrar para quem a gente está falando. Os verbais, né, as formas verbais, se o verbo aparece na primeira pessoa, como falo, penso, escrevi, indicam um locutor, ou seja, em primeira pessoa, sou eu. E as chamadas diretas, quando a gente diz, ei João, a gente já sabe que João é nosso interlocutor. Queridos alunos, então os alunos são os nossos interlocutores, não é? Então, gente, atenção, isso é muito importante, pois para descobrir quem é quem em um texto, você precisa prestar atenção nas marcas linguísticas. Somente assim você vai identificar quem está escrevendo e para quem está escrevendo. Nesse descritor também, a gente precisa se ligar na linguagem formal e na informal, que também entra aí nesse descritor. A gente precisa observar as marcas linguísticas. Se aparece a abreviação, logo é uma linguagem mais informal. Se aparece uma linguagem mais técnica, mais jurídica, então temos aí uma linguagem técnica. E assim vai. As questões das provas que vocês vão fazer trabalha bastante isso, essa linguagem formal, informal, técnica, beleza? E o que vai dizer pra gente o que é o quê? São as marcas linguísticas. Sempre que lê um texto, então, pergunte-se quem está falando e com quem estamos falando. Procure pronomes e os verbos para achar essas pistas. E vamos à questão. Leia o texto abaixo. Quando chorar, 25 de novembro de 1967, de Clarice Lispector. Há um tipo de choro bom e há outro ruim. O ruim é aquele em que as lágrimas correm sem parar. E, no entanto, não dão alívio, só esgotam e exaurem. Uma amiga perguntou-me, então, se não seria esse choro como de uma criança com a angústia da fome. Era. Quando se está perto desse tipo de choro, é melhor procurar conter-se, não vai adiantar. É melhor tentar fazer-se de forte e enfrentar. É difícil, mas ainda menos do que ir se tornando enxangue a ponto de empalidecer. Mas nem sempre é necessário tornar-se forte. Temos que respeitar a nossa fraqueza. Então, são lágrimas suaves de uma tristeza legítima a qual temos direito. Elas correm devagar e quando passam pelos lábios, sente-se aquele gosto salgado,
límpido, produto de nossa dor profunda. Homem chorar comove. Ele, o lutador, reconheceu sua luta e às vezes inútil. Respeito muito o homem que chora. Eu já vi homem chorar. E aí é de Clarice Lispector, Pequenas Descobertas do Mundo. Gente, a questão diz o seguinte: esse texto apresenta predominantemente a linguagem. Está perguntando da linguagem, então. Se é técnica, se é regional, se é padrão, se é informal. E em questões assim, a gente precisa observar as marcas linguísticas, como eu já falei para você. E a gente observa, coloca na tela o texto, a gente observa que em nenhum momento a gente tem abreviações, a gente tem uma expressão utilizada no dia a dia. Pelo contrário, a gente tem até palavras que a gente desconhece por não ser tão utilizadas no nosso dia a dia. Essas marcas linguísticas nos indicam o quê? Nos indica que a linguagem é padrão. Essa linguagem padrão é aquela linguagem baseada na gramática, que não tem abreviações, que é bem certinha, não é? Não tem erro aí de pontuação. Então, você observa isso, que é uma linguagem padrão, da norma padrão. Poderia ser aí, professora, formal? Sim, poderia. Por que é uma linguagem formal? Linguagem formal é aquela baseada na norma padrão. Então, se você encontra linguagem formal, linguagem padrão, é a mesma coisa. Do mesmo modo, informal e coloquial. Estão falando a mesma língua. Beleza? É isso, pessoal. E para continuar treinando, você vai apontar a câmera do seu celular para o QR Code que aparece na tela e vai se jogar nessa onda, vai treinar, fazer mais questões sobre esse descritor. E de uma forma divertida, pois é um joguinho, tá? É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau!